assim o texto das Sagradas Escrituras: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã onde nós estamos reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, porque nós tivemos a oportunidade de ler a Tua palavra em conjunto. Tivemos a oportunidade de cantar a Tua palavra através das canções. Tivemos a oportunidade de orar a Tua palavra, Senhor. Tivemos a oportunidade de ver a Tua palavra concreta através do sacramento do batismo. E agora o Senhor falará aos nossos corações pela palavra do Senhor que será pregada a todos nós. Que o nosso coração possa se quebrantar, estar aberto para o ensino do Senhor. O Senhor que falará aos nossos corações, para que o nosso coração possa ser endireitado, corrigido. Possamos ser consolados e edificados pela Tua palavra nessa manhã. Nós oramos assim, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, esse texto curto, pequenininho que a gente leu, ele começa com uma expressão muito interessante que é uma conjunção conclusiva. A expressão portanto. E essa palavra simples, ela é muito importante para o entendimento desses 3 versículos que nós acabamos de ler. Sempre quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e vemos uma conjunção conclusiva, ela está querendo nos dizer 2 coisas. Primeiro, ela está concluindo um pensamento anterior, ou ela vai nos levar ao arremate da ideia principal que o autor está dizendo no texto. Então, sempre quando nós vemos na Bíblia as expressões como logo, portanto, assim, pois, nós sempre precisamos ficar atento para essas 2 coisas. O que o autor quer concluir e qual é o arremate final do pensamento dele. E esse, portanto, ele vai nos ligar diretamente com o capítulo 11 de Hebreus, que pode ser que seja o capítulo mais conhecido do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, que é o capítulo que fala sobre fé. Inclusive, o capítulo 11 de Hebreus, ele começa dizendo que tudo que foi criado foi pela fé. Depois ele fala dos primeiros heróis da fé, Abel, Noé, e ele vai falar que eles também, pela fé, fizeram o que fizeram. Enoque, que está com o Senhor, Noé construiu pela fé a arca, Abel sacrificou ao Senhor pela fé, e por isso, por essa fé, o seu sacrifício foi aceito. Depois ele vai falar dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, que pela fé correram a sua caminhada com perseverança, sem desanimar. E aí já no final do capítulo de número 11, ele vai falar sobre Moisés no Egito, a saga desse povo,
e Moisés como um libertador pela fé que ele tinha, encerra com os israelitas já em Canaã. Josué, os primeiros reis, tomando posições corajosas diante do Senhor, por essa fé. E é também no capítulo de número 11, logo no início, no verso de número 6, que o autor de Hebreus nos dá uma palavra contundente. Ele fala que sem essa fé é impossível agradar a Deus. Mas também é no versículo 1 do capítulo 11, que o próprio autor nos dá uma definição dessa fé. Ele diz que fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. E aí então, o capítulo 12, depois de fazer toda essa narrativa pela fé, ele diz: portanto, após eu falar tudo isso, a conclusão e o que eu quero arrematar, e aí ele começa o capítulo de número 12. Mas isso é muito importante a gente entender. O que significa realmente essa fé? Porque no nosso imaginário coletivo, fé pode ser muitas coisas. O que você quer dizer quando você fala, eu tenho fé? Eu sou uma pessoa de fé. O que você está querendo dizer com isso? Ou como é que você interpreta quando alguma pessoa diz, eu sou uma pessoa com muita fé? Eu tenho fé de que isso vai acontecer. O que isso significa? O que isso quer dizer? Será que fé é otimismo? Será que fé é uma palavra de ordem num discurso de encorajamento emocional? Então quando você fala que você tem fé, ou que você tem fé para aquilo outro, você está dizendo assim mesmo, olha, firme no que você pensa, pensamento positivo. Porque a gente tem aquela ideia, né, de que palavras movem o mundo, né, espiritual, né, como se você falasse alguma coisa, anjos e demônios parassem, opa, olha, nossa palavra às vezes não serve nem lá em casa, não é? Que está no mundo espiritual, cheio de deuses ou melhor, Deus não, seres poderosos. Mas o que a gente quer dizer? Significa esse mover? O que nós esperamos que aconteça em nossos corações? O que é isso que o autor está dizendo? Quais são esses fatos que não vemos? Ou quais são essas convicções que nós ainda não conseguimos enxergar? Será que é um amuleto genérico para qualquer situação? Não, eu tenho fé que eu vou conseguir comprar aquele carro. Eu tenho fé que eu vou conseguir mudar de casa. Eu tenho fé que eu vou conseguir um namorado, uma namorada, que eu vou casar. Eu tenho fé que eu vou ser promovido de emprego. Eu tenho fé de que candidato X, Y, Z vai assumir o governo. Mas que fé é essa? Quando a Bíblia fala de fé, meus irmãos, ela fala sobre crer na promessa do Messias. Esse é o significado e o sentido de fé. Portanto, essa fé não se aplica a muita coisa. Ela tem a ver com a nossa carreira aqui na terra. E quando nós traduzimos pela fé por crer na promessa da vinda do Messias, a gente consegue entender muito melhor o capítulo de número 11. Porque Deus havia dado uma promessa lá em Gênesis 3,15, do filho da mulher que pisaria na cabeça da serpente, o Redentor, o Salvador. E a saga do povo de Deus foi crendo nessa promessa. Isso era pela fé deles. Pela fé, por crer na vinda do Messias, é que as muralhas de Jericó foram caídas, derrubadas. Foi por crer na vinda da promessa do Messias que o sacrifício de Abel foi aceito.
Foi por essa crença que Noé construiu a arca. Foi por essa crença na vinda do Messias, da realização da promessa do Senhor, que Abraão foi lá, estava disposto a entregar Isaque, saiu da sua terra e da sua parentela para uma terra que o Senhor lhe mostraria. Foi por essa promessa que José permaneceu firme no Egito, sem corromper o seu próprio coração. Foi por crer nessa promessa que Moisés guiou um povo pelo deserto. Foi por essa promessa que Daniel e seus amigos se manteram íntegros, mesmo diante dos banquetes da Babilônia. A Bíblia está dizendo que por crer no Messias, teve gente que venceu a caminhada. E eles perseveraram. Perseveraram. E hoje estão com os louros da vitória, com a medalha de quem correu a boa corrida, cheia de obstáculos, mas por isso. Esse, portanto, é uma linda explicação já para nós, porque esse, portanto, tem que estar na nossa vida. Nós não estamos sozinhos em nossa caminhada de fé. Tanto que a próxima cena é a cena de um estádio cheio e de uma arquibancada lotada. Olha o que o texto diz: também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande de nuvem de testemunhas. Nuvem aqui é um sinônimo para muita gente. Uma multidão que viveu a sua vida perseverando, crendo na promessa do Messias, crendo no Cristo que viria, mas nós, do lado de cá do tempo, nós cremos no Cristo que veio e no Cristo que voltará. Então, quando nós estamos nessa nossa caminhada, nós precisamos lembrar que nós não estamos sozinhos e que há uma arquibancada, um estádio cheio de gente gritando, encorajando a nossa caminhada e a nossa corrida, dizendo: vai, persevere pela fé. Pela fé o quê? Sendo positivo, sendo otimista? Não, crendo que a promessa se cumpriu e se cumprirá. É isso que essa nuvem de testemunhas que estão nos rodeando, eles estão gritando e dizendo. A nossa caminhada, a nossa corrida, ela tem torcida, ela tem uma arquibancada cheia. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos ler a Bíblia. É por isso que nós precisamos ler o Antigo e o Novo Testamento. Porque nós vamos ver a história de homens e mulheres comuns, fracos, fragilizados, com todo tipo de obstáculos, correndo por causa da promessa. É por isso que eu e você lemos a palavra do Senhor. Quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, nós estamos lendo o relato dessa nuvem de testemunhas, dizendo que apesar do que foram e do que lidaram, eles continuaram a corrida. E ainda no verso 1, mostra que essa corrida, ela não é uma corrida sem obstáculos, pelo contrário, é uma corrida com obstáculos. Olha o que continua o verso 1. Depois que nós vemos essa nuvem de testemunhas, o autor diz: livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Nós vamos ver que essa corrida, ela tem pelo menos aí 4 regras. E a primeira delas é apresentada aqui. Não adianta você tentar correr com peso desnecessário.
Na Grécia Antiga, os corredores eles corriam nus, pelados, literalmente. E aqui a ideia não é que a gente também faça isso, viu? Pelo amor de Deus. Mas o que a palavra do Senhor está nos dizendo, de modo claro e muito simples e objetivo, é que a primeira regra para nós que estamos correndo essa corrida, é que nós precisamos nos livrar de todo pecado. E esse é um versículo, um trecho das Sagradas Escrituras que faz a gente olhar muito para dentro de nós mesmos. Quais são os nossos pecados de estimação? Quais são aqueles pecados que a sua esposa fala assim, isso você precisa abrir mão? Quais são os pecados que o seu marido diz, isso você precisa abrir mão? Quais são os pecados que seus pais dizem, você precisa abandonar isso? Quais são os pecados que você mesmo sabe que precisa abandonar, que eu sei que eu preciso abandonar? A Bíblia diz que carregando esses pecados, não tem como correr. Não tem como correr. Dificilmente chegaremos com sucesso no ponto final da corrida. E às vezes a gente não quer falar muito de pecado, né? Coisa chata, porque de certa maneira nós somos envergonhados por eles. Nós queremos nos esconder quando a gente começa a cavucar. Imagina se a gente começasse aqui no culto de hoje, dar nome a cada um pecado e ia ficar um climão. Mas a gente sabe. A gente sabe o que a gente precisa abandonar. E o autor diz que não é uma tarefa fácil. Porque esse pecado, olha a ênfase, ele está pegado firmemente em nós. Muitas vezes nós oramos pelos pecados que cometemos e temos, às vezes esses de estimação, e oramos, né, falando, Senhor, por que isso? Por que eu luto tanto com isso? Porque a gente sabe que a luta com o pecado é difícil, porque ele se apega fortemente em nós. Parece que a vida de oração, de leitura bíblica, ela não se apega com tanta facilidade e força como o pecado. É muito mais fácil a gente manter uma vida no pecado do que uma vida em oração, uma vida em leitura bíblica, uma vida em comunhão, em santidade. É muito mais difícil. Mas o pecado, ele está ali. Por isso que Paulo fala, né? Pecado que eu não quero, isso eu faço. Eu não quero ele, mas parece que ele é inevitável. Mas ainda sabendo das nossas condições, a Bíblia deixa claro que nós temos que largar esse pecado. Nós temos que nos livrar dele. A palavra livrar-se aqui é pegar e jogar para longe. Essa é a força do texto original, pegar e jogar para longe. E essa é a primeira regra. Livrar do pecado que tão firmemente se apega a nós. Mas a segunda regra dessa corrida, ela fala sobre correr com perseverança a carreira. Não é só correr, mas é correr com perseverança a carreira. E é tão interessante porque a palavra que corramos é a palavra trecho, percurso. E a palavra carreira é a mesma palavra que origina no português a palavra agonia. E já viu como é agonizante você começar uma corrida? Para quem não correu? Eu fiz a besteira de pedir um treino para o Marcel. Marcel é atleta, treinador lá do Vôlei SESI Bauru, né? A Liene depois mandou uma mensagem para mim. Você pegou o treino de corrida do Marcel? Eu peguei. Ele falou, esse treino vai matar você, ela falou, né? E realmente, né? É difícil. E tem gente aqui na igreja que... Temos bons corredores aqui na igreja, viu? Gente que corre 10, 15 quilômetros.
Mas quando você vai começar, e você olha, e você correu, você fala, nossa, corri 1 hora, passou 3 minutos, né? Você fica naquela agonia. Porque a corrida não é fácil, gente. Ela precisa sempre de perseverança. Porque ela lida com altos e baixos. Na hora que você começa, quer acabar logo a nossa caminhada de vida assim. Muitas vezes nós queremos que Jesus volte, não porque nós amamos Ele e queremos a eternidade, mas é porque nós já não suportamos mais a vida na terra. Nós estamos em agonia. Muitos de nós não temos pensamentos suicidas. Mas quantos aqui já falaram assim, Senhor, se eu não acordasse o dia de amanhã seria tão bom. Porque essa nossa corrida nos traz agonia. Mas é por isso que nós precisamos de perseverança. Não é um tiro de 100 metros. É uma maratona. Eu não sei quanto tempo ainda resta a sua maratona. Talvez a sua maratona aqui nessa terra tenha 1 semana. 1 dia, 2. Talvez a maratona para você ainda vai demorar mais 15, 20, 30 anos. 40, 60 anos. Independente da idade que se tem. A segunda regra é para que essa corrida seja feita com perseverança. Como é que eu e você temos perseverado na nossa corrida? A terceira regra, ainda no verso 1, ela diz que ela é uma corrida que nos está proposta. E quem propõe essa corrida para nós é o próprio Deus. Deus estabeleceu um caminho pelo qual nós devemos correr e andar. E caminhar. Deus estabeleceu o nosso tempo de vida aqui nessa terra, e como Ele propõe as regras, e nós devemos correr, não como nós queremos, mas de acordo com aquilo que Ele mesmo deseja. Porque é correndo do jeito dEle que nós conseguimos chegar até o final. Quantos de nós sabemos em Jogos Olímpicos, de escândalos de pessoas que tentaram burlar as regras, e depois o título ou o mérito que elas receberam foi alvo de cassação, e depois a vergonha que aquela pessoa carrega por não caminhar diante das regras. Então a terceira regra é caminhar com as regras do Senhor, porque é uma corrida que Ele propôs. E isso é muito importante, meus irmãos, entenda, a sua corrida não pertence ao diabo, não pertence a Satanás, ele não tem o poder para preparar uma pista para você. Isso não significa que ele quer que você chegue no final dela, mas a estratégia dele nessa corrida é fazer com que você corra cheio de pecado, corra sem perseverança e corra segundo as suas próprias regras. Não importa o que Deus diz, eu vou fazer o que está no meu coração. Vou fazer segundo a minha própria cabeça. E a quarta e última regra dessa corrida, no verso de número 2, ele fala, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Lembra do capítulo de número 11? Ele está deixando aqui a bola na marca do pênalti. Quem era o autor e o consumador daquela fé, daqueles homens e mulheres do capítulo de número 11? Jesus, Ele veio. Ele foi o início da fé deles e o fim, o grande prêmio final. E o texto lá de 11 vai dizer que eles morreram sem ver essa recompensa, porque essa recompensa estava posta mais para nós. Mas eles criam e foram recompensados vendo a obra do Criador. Mas nós temos esse privilégio de
viver numa época em que nós olhamos para trás e sabemos que não há nada que pode negar a vinda de Jesus Cristo. É o assunto, inclusive, que os céticos e os ateus não conseguem dar explicação plausível. Ele ressuscitou, ponto final. Ainda que esse movimento fosse uma bobagem, quem explica que mais de 2000 anos depois o povo ainda está reunido? Ele é o autor e consumador da fé. E o texto diz que olhar firmemente significa fixar os olhos. É uma total concentração no objeto de olhar. O texto original é essa força que o autor ele quer empregar. Dê total atenção, concentre, fixe os seus olhos nesse homem, em Jesus Cristo. Então, enquanto nós estamos correndo, nós não estamos olhando os nossos adversários ao nosso redor. Nós conseguimos ver de longe quem é o nosso alvo. E é dele que nós não podemos tirar os nossos olhos. E aí então, depois dessas 4 regras, o texto vai nos mostrar que Jesus ele é o último e maior desses heróis da fé. E ele é que precisa ser imitado por nós. Nós somos incentivados pelos outros, mas nós precisamos imitar a Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz no próprio livro de Hebreus, capítulo 2, verso 17, que nós fomos feitos, ou que ele foi feito em forma humana como nós. Também em Hebreus capítulo 4, verso 5, diz que ele foi tentado em todos os sentidos, assim como nós. Mas Jesus Cristo, ele teve um completo triunfo na corrida dele. Em quem não tinha pecado, correu com perseverança, superando os obstáculos. Senhor, afaste de mim esse cálice, contudo, que seja feita a tua vontade. As barreiras impostas por Satanás na tentação do deserto, ele foi vencendo uma a uma. Ele é o autor da nossa fé nele. A graça que foi colocada, porque você só crê nele, porque a graça foi colocada em seu coração. Outra maneira você não teria, por espontaneidade, capacidade de crer nele. Mas ele também é o finalizador da nossa fé. É nele que a nossa fé atinge a plenitude, quando olhamos falando, é ele. Pela fé significa colocar a minha vida nele. A minha peregrinação de fé se encerra nele. A continuação do verso de número 2, porque ele é o nosso exemplo, ele diz, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta. As 2 alegrias que a gente pode citar aqui, a primeira é baseada lá em Filipenses capítulo 2. Que mesmo sendo Deus, não achou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, e se esvaziou de si mesmo, se tornando como homem. Essa é uma alegria, que ele simplesmente trocou. Mas uma outra alegria, é porque se dependesse dos homens, Jesus tinha sido feito rei na terra. Quantos textos nós vemos no Novo Testamento das pessoas querendo fazer Jesus se tornar rei à força? Senhor, é hoje que o Senhor vai restaurar o reino. Vamos acabar com os romanos, essa alegria da notoriedade. Não, em troca dessa alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Jesus, não foi ele que disse para os seus discípulos, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. O autor vai colocando coisas de Jesus que são
linkadas com também a nossa caminhada, com a nossa carreira. Sem se importar com a vergonha. É interessante essa expressão porque, basicamente, quando nós rejeitamos o Evangelho e embarcamos no pecado, é porque às vezes, ou via de regra, nós estamos nos envergonhando de ter uma vida digna com o Senhor. Porque uma vida de santidade, para o mundo é vergonhosa. Você não faz isso, você não prova isso, você não mergulha nisso. Que vergonha. Vergonhoso você ter uma vida certinha por causa de alguém que morreu numa cruz. Ele suportou a vergonha. Mas olha a recompensa. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí então o texto finaliza, dizendo, portanto, mais uma vez aí o portanto, essa conclusão maravilhosa. Pensem, imagina, você está correndo. E aí você tem que pensar, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Suportou na corrida dele também inúmeros obstáculos. Mas ele suportou. E aqui é a nuvem de testemunha. É a pessoa. Para que vocês não se cansem e nem desanimem. Olha como é necessário olhar para Jesus. É só olhando para Ele que a gente não se cansa e não desanima. De modo simples é isso que o autor ele está dizendo aqui. Jesus é o nosso maior exemplo de inspiração. Nós olhamos para Ele, porque mesmo sendo Deus, Ele foi 100% homem, e Ele nos inspira. Você pode ler a Bíblia e ver todo mundo ali sentado na arquibancada, gritando, vai firme, vamos lá, com as suas medalhas e seu louro, porque eles perseveravam. Mas aí de repente você olha na frente, e tem alguém que venceu e é o melhor exemplo de todos. É a maior inspiração de todas, Jesus. Que viveu nessa terra, morreu, sofreu, mas foi fiel até o fim, para que eu e você não nos cansemos e não nos desanimemos em nossa corrida. Então esse, meus irmãos, é o tema central dessa passagem que nós lemos. Ter Jesus como referência para a nossa corrida, e todos nós, não se engane, nós estamos correndo. Pode ser que você esteja correndo cheio de pecado, sem perseverança, tropeçando nos obstáculos. Pode ser que você está conseguindo arrancar o pecado, está superando os obstáculos, mas todos nós estamos correndo, você querendo ou não. E essa é uma corrida que Deus propôs, ninguém está isento dela, absolutamente ninguém. E a maneira como nós olhamos para Jesus, ela é vital. Nós não podemos perder Jesus de vista. Sendo assim, eu gostaria de brevemente fazer algumas aplicações sobre como nós olhamos para Jesus. A primeira maneira como nós podemos olhar para Jesus é com miopia. Miopia. E miopia é aquele erro de refração dos olhos em que nós enxergamos bem de perto, mas nós temos uma extrema dificuldade de ver claramente objetos distantes. A gente vê bem de perto, mas vê mal de longe. E esse é um problema na nossa corrida também da vida com Jesus. Porque, às vezes, nós olhamos a vida ao nosso redor e nós conseguimos ver Jesus perto da gente. Nós vemos a mão de Deus próxima, nos dando livramento, provendo as coisas. Nós vemos também as circunstâncias e os problemas surgindo
muito perto da gente. Mas quando de alguma maneira Jesus não faz alguma coisa, a gente fecha a cara, se revolta. A gente acha que Jesus tem que fazer a coisa logo quando as dificuldades acontecem, porque a realidade é muito perto. E nós perdemos a vitória de Jesus, que está mais distante. Perdemos a ideia do galardão, do reino celestial, do rei que venceu, e parece que Jesus só existe para atenuar as circunstâncias das quais eu estou vivendo agora. Ou ele está atenuando, ou ele está resolvendo. Se ele não faz, a coisa piora. Se ele faz, a coisa melhora. Mas quando nós entendemos que a nossa carreira é uma maratona, nós precisamos não só enxergar Jesus de perto, mas também enxergar Jesus de longe. Porque a verdade é que no mundo real muitas coisas dão erradas. Muitas coisas não acontecem. A gente vai dormir com sofrimento, com tristeza. A gente lida com coisas que não deram certo. Essa mensagem de que Deus vai resolver tudo na sua vida, que Jesus é obrigado a mudar a sua vida em tudo que você quer, é falaciosa. A gente vai ver nos heróis da fé que eles sofreram. Os corpos deles foram cerrados ao meio, foram colocados na arena, pegaram fogo. Mas eles olhavam de longe. Eles conseguiam enxergar de longe. Eles olhavam bem perto, mas eles olhavam bem longe. Como é que você tem olhado Jesus como sua esperança? Será que a nossa fé é míope? Nós enxergamos um Jesus apenas aqui e agora? Não nos empolgamos e nos animamos e somos encorajados com o nosso reino futuro. Cuidado para não ter uma fé míope. Se esquecer do Rei glorioso, se esquecer da Nova Jerusalém, se esquecer que o nosso reino não é aqui, mas é lá. Cuidado. Cuidado para não achar que Jesus só tem obrigação com o seu presente. Mas o oposto disso também é perigoso. É olhar para Jesus com hipermetropia, que já é diferente. Você enxerga relativamente bem de longe, mas tem dificuldade de ver de perto. E a hipermetropia é aquilo que acontece logo que você faz 40 anos. Me diziam isso e eu não acreditava. Quando eu fiz 40, em 2023, no dia seguinte eu não estava enxergando de perto. Engraçado demais. Eu tenho óculos hoje para leitura, né? Hoje na equipe todo mundo, né, Rodrigo? Todo mundo usa óculos para ler. Mas esse oposto também é muito perigoso na nossa caminhada cristã. É quase que uma vida desleixada em relação à graça. A gente tem até a segurança da nossa salvação. Não, eu vou ser salvo. No final Deus vai me perseverar. Mas a gente se esquece do relacionamento perto com Jesus. Não há intimidade, não há paixão, não há desejo de estar com Jesus na viração do dia. Nós olhamos sim muito bem para a glória que nos espera, temos a certeza que no final Jesus voltará e vencerá. Mas isso faz até com que a gente banalize a graça do Senhor. Quantos de nós olhamos bem para a eternidade com Jesus? Mas a nossa vida com Ele agora está uma droga, está caótica. Não há qualquer influência de Jesus no nosso hoje. A gente fala mal dos outros, é briguento, não ora, não lê a Bíblia, não quer ir na igreja, vai na igreja uma vez por mês e acha que está tudo bem. Aparece só no dia de ceia e acha que está tudo bem. Se arrebenta no sábado, está cansado no domingo, some da igreja. Não aprecia o tempo de estar com Jesus. E não só isso, não consideramos a importância da santidade do nosso testemunho de vida hoje.
Nós não nos importamos o que as pessoas leem do Evangelho através da nossa vida, das nossas postagens na rede social. A gente não está nem aí. É a graça barata. A gente acha que no final eu vou ser salvo. Mas não consigo enxergar perto. Não consigo enxergar perto. Que Deus corrija tanto a miopia quanto a hipermetropia na nossa visão em relação a Ele. Mas por fim, você acha que parou por aí? Tem o astigmatismo. O astigmatismo, ele pega os dois. Você não enxerga nem perto nem longe. Aqui a gente fala de real conversão e entrega de vida para Jesus. Tem muita gente frequentando a igreja, que flutua a igreja, que simplesmente está ali, mas não tomou uma decisão por Jesus. Ela está na igreja e vai saber por quê, mas ela não consegue se relacionar com Jesus perto e não consegue ter esperança nele quando se fala da eternidade. Se esse é o seu caso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Tome uma decisão hoje por Jesus. Porque olhando de longe, você consegue até correr, de perto também, vai ter trabalho, mas você vai se ajustando. Mas se não conseguir nenhum outro, nem de longe, nem de perto, é impossível correr essa carreira. Às vezes, a vida cristã, ela é confusa para esses que têm um astigmatismo espiritual. A palavra de Deus muitas vezes está embaralhada. A pessoa consegue estar na igreja e ainda ler o horóscopo. Ela está na igreja, mas ainda faz a oração da Nossa Senhora do sei da onde. Ela tem um monte de penduricalhos místicos. Ela não está nem vendo de perto nem de longe. E é necessário o quebrantamento pedir: Senhor, corrija as minhas lentes com quem eu tenho olhado para o Senhor através do Teu Espírito Santo, para que eu veja Jesus como realmente Ele é. E para essas pessoas é inevitável a comunhão na vida da comunidade, porque a igreja vai corrigindo a nossa visão. Falo que a igreja é o melhor oftalmologista que a gente pode ter. Ela corrige a visão de quem olha só de perto, corrige a visão de quem olha só de longe, e ela corrige a visão de quem não consegue enxergar nem de perto nem de longe. Essa é a vida da comunidade. Por isso que nós precisamos nos apoiar uns aos outros. Por isso que a gente vem aqui, é só por isso. É porque o Senhor nos reúne para culto dele em família. Deus podia falar assim: depois você se converte, cada um na sua. Né? Igual o lema do Free, lembra do cigarro Free? Você que fumou e já foi liberto por Jesus, em nome de Jesus, né? Brincadeira. O lema era, né? Cada um na sua, com uma coisa em comum. Isso não é cristianismo. Isso não é reino de Deus. Nós estamos aqui para sermos ajudados, moldados uns pelos outros. Por isso que é importante você ir num grupo pequeno. Senão a gente vai ficar com as nossas visões distorcidas. Que o Senhor corrija as nossas lentes, porque olhar adequadamente para Jesus é tudo o que nós precisamos. Que Deus nos abençoe.